nós deixamos para o último bloco justamente por curiosidade, tá? O blog do Dr. José Carlos Soto sobre dieta paleolítica, que, como ele acabou de falar no bloco anterior, tem mais de 11 mil acessos diários. Quer dizer, é um assunto extremamente curioso. Como é que você começou com esse blog, Soto? Porque Não, na verdade, eu tenho uma... Como é que tu começou a pensar em dieta? Porque tu é magrinho e urologista. Então, foi por puro acaso. Tu era gordinho, não? Eu pesava 20 quilos mais do que eu peso hoje. Ah, tá bom. Já Mas temos esse uma não boa era razão. o objetivo, vamos dizer assim. Foi por puro acaso. Eu estava ouvindo uma entrevista na internet, em inglês, de um podcast, de um programa desses de entrevistas que eu gosto de ouvir. E eu ouvi uma entrevista de um autor chamado Gary Taubes, que é um jornalista que escreveu um livro sobre, vamos dizer, quebrando os paradigmas que normalmente a gente tem sobre dieta e saúde. E eu ouvi aquilo e fiquei fascinado por aquela entrevista, inclusive pelo fato de que muito do que ele dizia era o contrário do que eu tinha aprendido na minha formação. E, no entanto, a gente via pela conversa dele que citava estudos famosos, estudos que nós estudamos na faculdade, coisas como estudo de Framingham, e ele citava aquilo com muita desenvoltura na entrevista. Então eu via assim, não, esse é um sujeito que sabe o que está falando, e, no entanto, o que ele está dizendo é muito diferente daquilo que eu aprendi. Então eu comprei o livro dele, li, e aquilo desencadeou uma curiosidade que não parou mais, tá certo? E aí, quando finalmente eu digo, bom, eu vou testar em mim, né? Eu vou diminuir o meu consumo de carboidratos, vou tirar massa, pão, açúcar, batata, arroz, né? Tirei essas coisas da minha dieta para acontecer. Só comia carne? Não, muita salada, ok? Mas também carne, peixe, ovos, frango, salada verde, frutas de baixo índice glicêmico, frutas que não têm muito açúcar, ok? Mas basicamente tirando esses carboidratos que são todos digeridos como glicose. E fiquei muito espantado com o que aconteceu comigo, né? Quer dizer, uma perda de 20 quilos em poucos meses, né? E me sentindo bem e sem passar fome, né? Então, bom, continuei estudando aquilo e lá pelas tantas me deu vontade de começar a divulgar isso e alguém me deu uma ideia, né? Uma amiga, a doutora Larissa, anestesista, disse assim, por que não escreve um blog? Eu nem sabia o que era blog direito, sabe? Não tinha nenhuma experiência com isso. Eu comecei a escrever um blog cujo objetivo era mais assim, quando alguém me perguntava, eu disse assim, olha aqui, eu tenho um blog que eu escrevi aqui, como é que funciona esse esquema, vai lá, dá uma olhada. E levou cerca de 8 meses para que, de repente, aquilo, como costuma acontecer na internet, caísse na internet e as pessoas começassem a acessar e a coisa começou a crescer assim de forma exponencial. Então, basicamente o conceito que nós temos em dieta, em nutrição, eu diria assim, o pecado original da nutrição é o conceito de balanço calórico. Tá? É aquilo que todos nós aprendemos, que basta comer menos e fazer mais exercício, criar um déficit calórico, e isso será a solução dos nossos problemas. E na realidade, se fosse tão simples, ninguém teria sobrepeso, não existiria obesidade, tá certo? O que Gary Taubes colocava nesse livro é que, vamos usar algumas analogias. Um fisiculturista, por exemplo, que use esteroides anabolizantes, que se injete com hormônios, ok? Esses hormônios vão fazer com que aquelas calorias, aquelas proteínas que ele consome sejam dirigidas para a massa muscular. Tá? E isso é uma coisa aceita, isso é uma coisa sabida, ou seja, que é possível simplesmente mediante o emprego de um determinado hormônio fazer com que a comida, ao invés de virar gordura, por exemplo, vire músculo. Tá? O que Taubes está nos dizendo é que existe um hormônio que tem esse efeito no corpo no sentido de armazenar gordura. Tá? E isso é uma coisa sabida há décadas, tá? Que a insulina é o hormônio responsável pelo armazenamento de gordura. Bom, no momento que nós entendemos isso, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo passa a ser não passar fome, ou criar um déficit calórico, ou comer muito pouco. O nosso objetivo passa a ser manter a insulina baixa. Tá? Se nós fizermos isso, nós vamos automaticamente mover o ponteiro que está apontado para armazenamento, nós vamos mover esse ponteiro para uso.
Então eu vou comer minhas calorias, mas elas não vão predominantemente ser armazenadas. Tá? E qual é o principal estímulo desse hormônio, da insulina? É a elevação da glicose no sangue. Por isso a retirada daqueles itens. Tá? Até hoje tu não come arroz, batata? Eu hoje que já perdi o meu peso, eu como em quantidade pequena essas coisas. Quer dizer, eventualmente eu como um arroz à noite, eventualmente se eu vou jantar fora, peço um filé de peixe, vem umas batatinhas, eu vou comer, tá certo? Mas o principal é o reconhecimento de que a manipulação dos hormônios pela alimentação é mais importante do que o foco exclusivo em calorias. Tá? Bom, o que isso tem a ver com paleolítico? Né? Isso veio depois, na realidade. Tá? Quando eu comecei a estudar o assunto, eu me deparei com o conceito de dieta paleolítica, que é um nome engraçado, porque paleolítico significa literalmente idade da pedra, né? Mas paleolítico é o período anterior ao da agricultura. Tá? O período anterior ao da agricultura corresponde a mais de 99,5% do tempo que o ser humano existe na face da Terra. Portanto, por 99,5% da nossa existência, nós comemos uma alimentação da forma que ela estava disponível na natureza. Caça, pesca, frutas silvestres e raízes selvagens. Então não é que o carboidrato estivesse ausente, mas ele estava presente em pequenas quantidades. A fruta silvestre, como nós sabemos, não é grande, não é doce. Né? A raiz selvagem, ela é diferente da batata inglesa cultivada, tão rica em amido que nós temos hoje. Então, os nossos genes, eles estão preparados para um aporte de carboidrato, ordens de magnitude menor do que aquele que nós consumimos na dieta ocidental padrão. 1/3 das pessoas consegue se manter saudável consumindo 60% de carboidratos na sua dieta. É aquilo que a gente chama de magro de ruim. Né? É aquela pessoa que pode comer o que quiser e nada acontece. Esse é o grande erro, inclusive, da nutrologia dos nutricionistas americanos, né? Que sim, pregavam um aumento. Por isso que o pessoal engordou tanto. Né? Porque, na realidade, quando essa ideia da pirâmide alimentar foi lançada na década de 70, havia o quê? Uma fobia da gordura, que graças a Deus hoje está sendo revertida, quer dizer, foi a capa da revista Época 2 semanas atrás, foi a capa da revista Time 3 semanas atrás. Nossos antepassados não morriam quando comiam gordura animal. Exatamente. Passaram a morrer depois da gordura vegetal. Perfeito, ok? Mas foi a consequência não antecipada de ter retirado aqueles alimentos que os nossos antepassados... Porque se nós formos ver os nossos avós, o que eles consideravam nutritivo? Né? O que eu tinha que dar para uma criança para ela crescer forte e saudável? Ela tinha que comer carne, queijo, ovos, leite integral, ok? Ela tinha que comer os alimentos como eles vinham na natureza. No entanto, quando se considerou que tudo isso faz mal, o que a gente vai botar no lugar? O que não tem gordura? É pão, massa, bolo, biscoito, arroz, ok? Suco de laranja. É muito mais fácil de conservar, né? Exato. E mais, se eu posso comer o alimento que vem direto da natureza, se eu puder comer os ovos que a galinha põe, se eu puder comer a galinha com a gordura que ela tem, se eu puder comer o queijo ou o leite integral, isso não beneficia a indústria. Mas se eu disser que a gordura vai nos matar, bom, então eu preciso da indústria, porque a indústria vai tirar a gordura do leite. A indústria vai criar um cereal matinal sem gordura para eu botar o meu leite desnatado. Tá certo? Então, se cria essa coisa de que o café da manhã é uma coisa que vem em embalagens, em caixinhas, ok? Que eu vou misturar dentro de um pote. E nessa tua ideia de manter a insulina baixa, tem que comer várias vezes por dia? Não, ao contrário. Dentro da ideia da dieta paleolítica, ou seja, uma dieta mais próxima daquela com a qual nós evoluímos, os nossos antepassados, eles comiam quando tinha comida e quando tinham fome, ok? Então, às vezes tinha comida. Às vezes a caçada não dava certo, não tinha. Então, se eu comer o dia inteiro, especialmente se eu comer cada 3 horas alimentos ricos em carboidratos, a minha insulina vai estar permanentemente alta. É esse hiperinsulinismo crônico, é essa insulina sempre elevada que faz com que 2/3 das pessoas se tornem obesas, desenvolvam síndrome metabólica e, sim, diabetes tipo 2. Agora, se eu como um almoço onde eu tenho ali, vamos pegar um prato bem típico assim do brasileiro, sem os carboidratos. Um bife acebolado
com ovo, uma couve refogada, ok? Com salpicadinho de bacon. Tá? Se eu comer um prato desses, eu consigo passar a tarde inteira sem lanchar, sem ficar beliscando coisas. Tá? Mas se eu comer um macarrão com molho de tomate, tá? Pode ter certeza que uma hora, meia hora depois eu estou com fome. Tá? Então, uma alimentação que é basicamente feita de carboidratos, desprovida de gordura e que faz com que a minha glicose suba loucamente e depois desça rapidamente, é garantia de fome e necessidade de comer várias vezes por dia. Então tem um autor que ele coloca assim, a sociedade contemporânea, ela aboliu o estado de jejum. A pessoa está num contínuo estado alimentado. Porque se a pessoa comer de 3 em 3 horas, ela ainda está digerindo a última refeição no momento em que ela está novamente colocando comida na boca. É um estado alimentado contínuo, de hiperinsulinismo perene. Tá?